Olá! Já parou para pensar como é que empresas de cantos completamente diferentes do mundo conseguem conversar entre si? Hoje a gente vai desvendar exatamente isso, mergulhando no CPC 00. Pense nele como uma espécie de gramática universal dos negócios, um manual de regras que garante que a linguagem financeira seja a mesma em qualquer lugar do planeta. Para a gente ter uma ideia da importância disso, imagina só a cena. Uma empresa aqui do Brasil querendo atrair um investidor que está lá na Alemanha. Como é que esse investidor pode ter certeza que os números que ele está vendo são confiáveis? Como ele sabe que o que a gente chama de lucro aqui significa a mesma coisa que lucro lá? Pois é, esse é o tipo de problema que precisava de uma solução. E a solução, claro, foi criar uma língua universal para os negócios. E como qualquer língua que se preze, ela precisa ter um livro de regras, uma gramática oficial, para todo mundo se entender sem confusão. No universo da contabilidade, essa gramática tem nome. É a estrutura conceitual, que a gente conhece aqui no Brasil como CPC 00. Tá, mas o que é essa tal de estrutura conceitual na prática? Pensa nela como se fosse o alicerce de um prédio. É ela que define o porquê e o como dos relatórios financeiros. O objetivo é criar um padrão, guiar os contadores e, o mais importante, ajudar qualquer pessoa a entender e interpretar o que está sendo dito. É a base de tudo. Certo, então existe essa linguagem, esse padrão. Mas para quê? Por que as empresas investem tanto tempo e dinheiro preparando esses relatórios? Vamos descobrir agora qual é o grande objetivo por trás de toda essa estrutura, a razão de ser disso tudo. E a resposta é essa aí, bem direta. A norma é claríssima. O objetivo número 1 é fornecer informações financeiras que sejam úteis para quem precisa tomar decisões. Decisões do tipo, compro essa ação? Concedo um empréstimo para essa empresa? Mantenho o meu investimento? A informação precisa ter uma utilidade real, senão vira só um monte de número no papel. E quem são essas pessoas que tomam as decisões? A norma define um grupo principal: investidores, credores e outros financiadores. E o ponto-chave aqui é o seguinte: essa galera geralmente não pode simplesmente bater na porta da empresa e pedir um relatório customizado. Eles dependem desses relatórios gerais, que são publicados para todo mundo, para conseguir as informações que precisam. E isso nos leva a um fluxo de decisão bem lógico, né? O processo é simples. A pessoa lê o relatório para entender a saúde financeira da empresa, usa o que leu para avaliar as chances de retorno e os riscos envolvidos e, com base nisso, decide se vai colocar dinheiro ali ou não. Simples assim. Beleza, já entendemos o porquê da coisa toda. Agora, vamos aprender o vocabulário básico dessa língua. São os pilares, sabe? Os blocos de construção que descrevem a situação de uma empresa. São como se fossem os substantivos do mundo dos negócios. O primeiro deles é o ativo. A definição oficial parece meio densa, mas relaxa, a ideia é bem simples. Um ativo é basicamente qualquer coisa que a empresa controla hoje, que veio de alguma transação do passado e que pode gerar algum benefício econômico no futuro. Pense em máquinas, estoque, dinheiro em caixa. Resumindo, é o que a empresa tem. Do outro lado da moeda, a gente tem o passivo. A lógica é a mesma. É uma obrigação que a empresa tem hoje, por causa de algo que aconteceu no passado e que vai exigir que ela entregue algum recurso no futuro, tipo empréstimo, salários a pagar, impostos. Numa palavra, é o que a empresa deve. E quando a gente coloca os dois lados a lado, a diferença fica cristalina. Ativos são recursos que geram valor controlados pela empresa. Já os passivos são obrigações que consomem valor e que podem ser cobradas por outras pessoas ou empresas. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para ler qualquer balanço. E o que acontece se a gente pegar tudo que a empresa tem, ou seja, os ativos, e subtrair tudo que ela deve, os passivos? O que sobra é o chamado patrimônio líquido. É a parte que fica, o valor que, pelo menos em teoria, pertence aos donos e acionistas da empresa. Ok, então a gente já tem o vocabulário básico: ativos, passivos e patrimônio líquido. Mas que nem em qualquer idioma, só saber as palavras não adianta, né? A gente precisa das regras da boa comunicação. É a gramática que garante que a informação não seja só um monte de número, mas algo confiável e realmente útil. Vamos ver quais são essas regras. A norma diz que, de todas as qualidades que uma informação pode ter, existem duas que são absolutamente fundamentais, inegociáveis. Sem elas, a informação praticamente perde o valor. São elas a relevância e a representação fidedigna. Pense nelas como os dois pilares que sustentam a confiança no mercado. Exato. Essas características são as regras do jogo. Elas garantem que essa conversa financeira entre a empresa e quem lê seus relatórios seja honesta, transparente e, acima de tudo, confiável.
Sem isso, a gente estaria só olhando para números sem nenhum significado real por trás. Certo. E o que significa relevância? A ideia é bem direta. A informação tem que ser capaz de fazer alguma diferença na decisão de alguém. Se um dado não ajuda a prever o futuro ou a confirmar algo que já se imaginava, ele não é relevante. É a diferença entre um sinal importante e um simples ruído. E a tal da representação fidedigna? Para ser considerada perfeita, a norma diz que ela precisa de 3 coisas. Primeiro, ser completa, ou seja, trazer tudo o que é necessário para entender o que aconteceu. Segundo, ser neutra, sem pender para um lado para favorecer ou prejudicar alguém. E terceiro, ser isenta de erros. Basicamente, o que está no papel tem que ser um espelho fiel da realidade econômica. Bom, agora chegou a hora da gente juntar todas essas peças. A gente já viu o objetivo da linguagem, seu vocabulário e a sua gramática. Então, como é que tudo isso se encaixa para contar a história completa da vida financeira de uma empresa de um jeito que faça sentido para todo mundo? E aqui está o ponto principal. O CPC 00 não é só um conjunto de regras técnicas. Ele é a base, o sistema operacional que permite que uma empresa, não importa onde ela esteja, conte sua história financeira de uma forma que seja clara, consistente com o passar do tempo e, crucial, comparável com outras empresas. É isso que transforma dados soltos em inteligência. E para fechar, fica aqui uma provocação. Agora que a gente entende a gramática por trás dos relatórios, o desafio muda de nível. É olhar para um balanço, para uma demonstração de resultados e se perguntar: que história de sucesso, de dificuldade ou de inovação esses números estão realmente contando? Encontrar essa resposta é o próximo passo.